Olá, e a santa paz de Deus a você que estiver me assistindo. Muito prazer, meu nome é Guilherme. Esse aqui é o meu canal que eu fiz de maneira autônoma, independente, sem qualquer vínculo com qualquer denominação. Tão simples e unicamente, fiz esse canal para transmissão daquilo que creio que seja a vontade de Deus para os dias modernos, não é? Que creio que muitos dos cristãos modernos estão se apartando de tais princípios e não compreendem tais verdades. Então vamos lá. Pedi muito a Deus para que Deus me desse entendimento a respeito de que assunto devesse falar nesse vídeo. E o assunto desse vídeo é o seguinte: liderança governamental política, inocentes ou satanistas preparando a terra para a vinda do anticristo? Será que os líderes mundial, será que os homens que estão aí em eminência, será que eles não são pessoas que estão sendo coagidas por Satanás, que estão sendo iludidas por ele, que estão sendo guiadas por ele, que tem algum tipo de vínculo com ele, sendo instruídas por ele à destruição do povo cristão? Será que o mundo que nós vivemos hoje, isso que está acontecendo é natural? Será que é normal essa devassidão, essa destruição da sociedade? Será que isso está acontecendo de uma maneira natural? Ou será que isso está sendo ensinado, instruído e até mesmo aplicado, não é? Até mesmo implementado por pessoas que seguem e servem o adversário da nossa alma? Será que os homens fazem isso de maneira inocente? Será que eles não sabem o que estão fazendo? Ou será que eles fazem isso de maneira consciente? Será que eles não têm clara ligação com o inimigo? Vamos lá. Política. Surgimento da política. Onde que surgiu a política? A política, ela surge no céu. A política, ela surgiu no céu. Existia um líder todo-poderoso e no qual o seu governo ele era irrevogável, ele não tinha eleição, ele já era simples e unicamente rei de todas as coisas, não necessitando de voto, nem tampouco aprovação de ninguém, porque ele era criador do céu e da terra e de tudo que nele há. Quem que era esse rei? Deus. Ele era Deus. Só que tendo Deus criado um ser no qual tinha também certo poder e autoridade dado pelo próprio Deus, mas esse ser não tinha poder e autoridade para querer se equiparar a Deus, esse ser começou a querer usurpar o trono de Deus. Ele queria usurpar o trono de Deus. Esse ser é conhecido por nós cristãos como Satanás. Satanás foi o primeiro político que existiu. Satanás, ele tentou fazer o primeiro comício, a primeira eleição que já existiu. Vamos lá. E de onde se tira essa ideia de que ele tentou querer ser eleito ou se colocar no trono de Deus?
Essa ideia se encontra em Isaías 14, 9 ao 19 e em Ezequiel 28, 11 ao 19. Isaías 14, 9 ao 19. Alguns vão falar assim, não, mas está falando aí com o rei da Babilônia. Está falando aí com o rei de Tiro. Mas não é não. Essa passagem, ela tem realmente uma conotação material. Ela fala com o rei de Tiro e fala com o rei da Babilônia, essas duas passagens. Só que o rei da Babilônia não era só um rei material, ele também era um rei espiritual. Também existia um rei espiritual na Babilônia, uma espécie de príncipe espiritual na Babilônia. E também em Tiro, também existia uma espécie de rei espiritual. E quem era esse rei? Quem que era esse príncipe? Isaías 14, 9 ao 19. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Esse texto aqui, ele tem uma coisa que se chama dupla referência. É quando você pega uma passagem, um texto ou algo, isso Deus faz muito, os profetas usavam muito disso, fazendo alusão a duas pessoas ou a duas coisas, uma coisa material e uma espiritual, uma pessoa real e um ser espiritual. E esse ser aqui, espiritual, no sentido material, era o rei da Babilônia. Mas o rei da Babilônia, no sentido espiritual para nós, é Satanás. No próprio Apocalipse, fala a respeito da Babilônia estar sentada sobre a besta. E essa besta é claramente Satanás. Então veja bem que a Babilônia, ela tinha uma espécie de, como que se diz? Uma espécie de ser demoníaco por trás dela.
Satanás estava por trás do reinado, do governo babilônico. E quando você pega ali o desenrolar da história, você vê que isso aqui se enquadra perfeitamente com o perfil do inimigo. E ele traz certos atributos que só podem ser dados a ele, não a homem de carne e osso, homem físico. Então o que diz aqui é que ele queria, né? Ele queria se assentar acima, ele ia subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e ele exaltar o seu trono no monte da congregação. Me assentarei da banda dos lados do norte. O Apocalipse fala também de Satanás tentando tomar Israel, se assentar lá como Deus. Ele tenta fazer isso aí lá também. Ele não conseguiu fazer isso no céu, ele tenta fazer aqui na terra. Isso aqui é alusão a Satanás. E ele, pela sua soberba, ele tenta usurpar o trono de Deus. E quando ele tenta usurpar o trono de Deus, ele perde, né, essa peleja, claramente, e ele é lançado por sobre a terra. E como um ser caído, lançado-se sobre a terra, ele tenta aqui na terra adoração. Ele viu que lá no céu não teve boca para ele. Ele não conseguiu usurpar o trono de Deus. E a Bíblia diz que ele leva após si a terça parte dos anjos do céu, das estrelas do céu. Estrelas, seres de luz, na Bíblia Sagrada, eles são alusões a seres celestiais. São termos utilizados para fazer referência a seres celestiais, aos anjos. Os anjos são seres de luz. A Bíblia diz assim que Satanás se veste de anjo de luz. Por quê? Porque ele era um anjo de luz caído. E ele tenta ali em Ezequiel, fala a respeito também, Ezequiel 28, 11 ao 19, Ezequiel 28, 11 ao 19, fala a respeito dele tentar fazer isso pelo comércio. A palavra comércio, vou explicar agora o que quer dizer isso. Lamentação sobre o rei de Tiro. Não é só sobre o rei de Tiro material. Satanás também era rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Perfeito em formosura. Ué, Deus dizendo para um homem que ele é perfeito em formosura, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Se isso aqui era só um homem, como que ele era, próprio Deus dizendo que ele era cheio de sabedoria? Pois se ele estava indo contra Deus, e ele era perfeito em formosura, poxa, esse homem era tão bonito assim, será? Ele era um anjo. Esse aqui está falando de Satanás. Estavas no Éden. No Éden. O rei de Tiro estava no Éden? Quem estava lá no Éden? E quem estava lá no Éden, lá junto com Adão e Eva? Jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. O rei de Tiro foi criado? Não. O rei de Tiro foi gerado. O rei de Tiro era filho. Nós somos criatura, mas filhos de um ser criado. Nós somos filhos de Adão. O único ser humano que foi criado foi Adão. Nós não somos criados, nós somos gerados. Nós somos filhos de Adão, descendência de Adão.
O único que foi criado foi Adão. E esse rei de Tiro aqui, ele é criado. Ele não é gerado. Ele não é filho, ele foi criado. Então esse rei de Tiro, quem foi criado? Que estava no Éden? Foi Satanás. Satanás foi criado. Ele não é filho de ninguém, pois um anjo não tem descendência, um anjo não tem geração. Os anjos foram criados. Então esse homem aqui foi criado e ele estava no Éden. Esse ser aqui foi criado e estava no Éden. Quem que era? Era Satanás. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Ele estava lá, no monte santo de Deus, ele era um querubim. Alguém fala assim, mas isso é mal traduzido. Mas é absurdo dizer que isso aqui, é impossível um texto desse aqui inteiro tá traduzido errado. Isso aqui é dupla referência. Isso aqui está falando de Satanás, do rei de Tiro, realmente, mas de Satanás, que era o rei que governava por trás desse rei de Tiro. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Pois o rei de Tiro era perfeito? Da onde isso? O rei de Tiro não era um rei pagão, um rei de... Como que ele era perfeito? Isso aqui tá falando de um anjo. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Fora do monte de Deus. Que lugar que era esse monte de Deus? É o céu. Ele foi lançado fora do céu. Pois o rei de Tiro e Sidom tinha alguma coisa a ver com o monte de Deus. Esse que foi lançado fora do monte de Deus é o diabo. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, pela multiplicação do teu comércio. Aí a pessoa fala assim, mas comércio, está falando de comércio. Pois o inimigo fazia algum comércio? Fazia. A expressão comércio aqui, ela tem um significado de negociação. Não é que ele estava vendendo algum produto, ele estava negociando. Esse comércio aqui era uma negociação que Satanás estava fazendo. Que negociação era essa? Era negociação com os demais anjos a respeito do trono de Deus. Ele estava fazendo política no céu. Ele queria que os demais anjos se entregassem à sua sedição, se entregassem a sua maldade, a sua crueldade, ao seu engano de ir lá e tomar o trono de Deus. Ele foi lá tentar convencer os anjos que ele seria melhor do que Deus lá no trono. No mínimo, ele deve ter prometido alguma coisa para os anjos. Ó, vocês vêm do meu lado. Porque sempre é assim. Quando alguém consegue coagir alguém, convencer alguém a lhe seguir, ele precisa dar algum tipo de dádiva, dar algum tipo de benefício. Satanás foi o primeiro político. Foi o primeiro político. E pelo fato dele ter sido o primeiro político, ele tentou. A tentativa dele, a intenção dele era de usurpar o trono de Deus. Então a política começou lá no céu, com Satanás, tentando usurpar o trono de Deus. O mundo nunca deveria existir esse negócio de rei nem líder governamental. O mundo foi feito para que o nosso líder e rei fosse só Deus. Só que quando o pecado entrou no mundo, o homem começou começou a adentrar a política, começou a entrar governo humano, governo terreno, esse tipo de coisa. E Deus permitiu. E existem alguns governantes que fazem as coisas assim, de alguma forma até Deus permite, assim, e fazem algumas coisas que são até benéficas para nós, né? Existem governantes que
Existem ideias de governantes, existem leis que são boas. Nem tudo é mal, existe coisa boa. Só que não era nem para existir política, nem governo, nem nada disso. E no final das contas, vai acabar esse negócio de política também. Tudo isso aí vai terminar, não vai existir mais isso aí. Então, mas o inimigo, ele, desde o princípio, ele é um líder político, governamental, ele tenta tomar o trono de Deus e, não tendo conseguido lá no céu, ele foi lançado aqui na terra. E ele tenta fazer isso aqui na terra também. E ele vai tentar até a vinda da besta e do falso profeta. E o inimigo, ele tenta também, dando dádivas ao homem e poder para o homem, em troca de adoração a ele. Isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 4, 8 a 11. Mateus 4, 8 a 11. O inimigo tenta alcançar esse trono terreno através de dádivas aos homens. Ele quer que os homens o adorem através de presentes. E ele coloca homens no poder. Ele tem capacidade para isso. Porque ele é um ser extremamente poderoso. Não é todo poderoso, mas ele é poderoso. Mateus 4, 8. Mateus 4, 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Olha só, o diabo levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e disse: todos os reinos do mundo e a glória deles te dou. Disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o inimigo, ele tinha uma clara ligação com a liderança governamental. O inimigo, ele tem uma clara ligação entre o reinado terreno. E ele dá esse reinado terreno àqueles que lhe adoram. E ele pede ao homem, em troca desse poder que ele dá para o homem, adoração a ele. E ele põe homens na liderança para lhe adorar. Existem homens que fazem isso, que claramente, de uma consciência livre, esses caras, eles sabem que eles estão servindo Satanás. Eles invocam a ele e ele lhes dá instrução de como destruir o povo de Deus. Porque como ele não conseguiu usurpar o trono de Deus no céu, ele tenta usurpar a adoração de Deus na terra. E ele vai tentar mais uma vez ainda, no livro de Apocalipse, no final de todas as coisas, fala que ele vai tentar mais uma vez ainda contra Deus. Mas essa vez vai ser a última. Aí ele vai parar lá no abismo mesmo. E o inimigo, ele instrui tais homens a transmitir doutrinas de demônios, com a intenção de arrebanhar adeptos ao mal. Ele tenta transmitir doutrina de demônio, tentando arrebanhar adepto ao mal. E nisso muitos homens caem nisso daí. E muitas pessoas não enxergam e acham que o que o mundo faz na inocência. Mas não faz, meu amigo. Existem alguns que fazem certas coisas na inocência realmente. Mas a maioria dos grandões que estão lá em cima, que estão tentando trazer
essas leis estranhosas ao mundo, eles fazem isso sabendo que estão fazendo errado. Não são inocentes. São satanistas professos. São homens que realmente servem a Satanás. Eles fazem isso não de maneira inconsciente, de maneira sem saber. Não, eles conhecem muito bem o inimigo e eles sabem que eles estão servindo o inimigo. Em 1 Timóteo 4, 1 ao 2, fala a respeito disso. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? Apostatar é você declaradamente como é que se diz? Virar as costas para Deus. Falar, não, eu não quero saber mais disso. Sabendo, de maneira consciente. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então está escrito aqui que no final dos tempos, muitos iam de maneira declarada virar as costas para a fé cristã e iam se tornar satanistas professos. Eles iam dar ouvido para os espíritos enganadores. Eles iam, não, nós vai servir o mal mesmo. Vai servir o mal mesmo. E a doutrina de demônio. E esses espíritos enganadores e essa doutrina de demônio, ela cauteriza a mente deles. O que é cauterizar? Cauterizar é você pegar uma coisa e queimar. Isso é cauterizar. É algo queimado. É algo estragado. É uma coisa que queima, que acabou sendo destruída. Então a sua consciência, eles mesmos cauterizaram. Eles se tornam homens irreconciliáveis. Se tornam homens que não se arrependem. Se tornam homens que não se envergonham. E assim como eles cauterizam a própria consciência, eles tentam cauterizar dos demais, ensinando doutrinas de perdição, dando ouvido ao espírito enganador e transmitindo doutrina de demônio. O que é doutrina de demônio? A doutrina de demônio é uma coisa que ela vem para você travestida, aparentando não ser maldade, mas na verdade é maldade por trás daquilo. Eles fazem isso pela ciência, eles fazem isso pela escola, eles ensinam isso nas escolas, eles fazem isso pela mídia, eles fazem isso pelos meios de comunicação, pelo entretenimento. As doutrinas de demônios, elas são transmitidas por músicas, elas são transmitidas por filmes, desenhos, séries, elas são transmitidas de maneira legal, legislativa, pela mídia, pelos meios de comunicação. Existem meios hoje que são meios de doutrinação de massa. A televisão mesmo é uma coisa assim. A televisão, durante muitos anos, ela doutrinou a sociedade para o mal. Para o mal. A mídia, durante muitos anos, ela doutrinou a sociedade para o mal. Hoje nós temos realmente um meio de comunicação que é a internet. Na internet, realmente você se comunica. Você tem condição de conversar e de ver o que você quer. Mas antigamente, o que se dizia que era meio de comunicação era só transmissão de doutrinação. A pessoa só recebia, ela só absorvia
o que o líder queria passar para ela. Não havia troca de diálogo nem nada disso. Não havia uma livre expressão da sociedade pela mídia. Muito pelo contrário. Você tampava sua boca e só absorvia, assimilava aquilo que queriam te transmitir. Nisso se transmitiu homossexualismo, se transmitiu ensinamento de roubo, assassinato, prostituição, tudo por isso aí. Por isso que os cristãos, os crentes antigos, não gostavam de televisão. Não é porque eles eram xarope, é porque o negócio era um meio de doutrinação demoníaca. Doutrinava a sociedade. E a sociedade moderna que nós estamos hoje, nós estamos colhendo fruto dessa doutrinação. É jovem que não quer se casar mais, é filho que não quer obedecer pai mais, é mulher que não respeita o marido, é homem que não dá valor nenhum à mulher, etc, etc, etc. Por quê? Porque a liderança se corrompeu, se voltou atrás de doutrina de demônio e começou a transmitir essas doutrinas de demônio à população. E uma dessas principais ferramentas é a mídia, meio de comunicação, dito meio de comunicação. Mas com o tempo, pela misericórdia de Deus, posso até dizer que alguns odeiam, mas Deus permitiu a internet. Por mais que a internet tenha maldade, ela ainda tem condição de transmitir coisa benéfica. Entendimento, conhecimento, aprendizado. E muitos dos cristãos, eles estão começando a se manifestar nos meios de comunicação da internet. E a mídia tradicional tem ódio disso e tem perseguido os cristãos, perseguido a internet também. Eles tentam cercear, tentam cancelar muita gente, eles tentam proibir o povo de falar, eles tentam proibir várias coisas. E, de maneira sorrateira, o inimigo foi trazendo uma normalização do mal. Uma normalização do mal. Aquilo que aparenta ser inocente, muitas das vezes não é. A Bíblia diz assim que nós devemos tomar cuidado, porque Satanás se veste de anjo de luz. O diabo se veste de anjo de luz. Nem tudo aquilo que aparenta ser inocente realmente é. Você tem que ver o que está sendo transmitido por trás. Não é porque o seu filho está vendo, ou você está vendo um desenho, que é um bichinho fofinho, que é um ser com aparência inocente, uma aparência simples, que quer dizer que aquilo ali não faz mal para você. O que você tem que observar são os princípios que são transmitidos por trás daquilo. Entende? É difícil de explicar isso, mas vamos lá. O diabo se veste de anjo de luz. Por quê? Porque se ele for chegar até você com aparência maligna, você não vai aceitar o que ele vai falar. Você vai se amedrontar e vai fugir dele. Aquele que claramente serve o diabo, ele não liga da aparência do diabo ser ruim e de saber que vai para o inferno. Mas o indouto, que é aquele que Satanás quer alcançar, aquele que está no lugar de bobo, perdão a expressão, para ele pegar aquele ali, como ele é um caçador, é um passarinheiro, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com o laço do passarinheiro, e que ele é como um leão rodeando, procurando quem ele possa devorar, ele se disfarça. O diabo é uma espécie de caçador que se disfarça. Ele finge ser uma coisa inocente, ele finge ser uma coisa simplória, uma coisa que não vai transmitir maldade nenhuma. Mas por trás daquilo ele está doutrinando o teu filho, está doutrinando você e você não está percebendo. Você não tem que observar a aparência do negócio, se a aparência é inocente. Você tem que observar o que tem por trás daquela aparência. Vamos dar um exemplo.
Você imagina que teu filho está ali assistindo um desenho. Ah, é 2 ursinhos, por exemplo. Ele, ai, que bonitinho, 2 ursinhos. Isso é para enganar os pais. Ah, que bonitinho, 2 ursinhos. Mas daí você não presta atenção no que aqueles ursinhos estão fazendo. Mas o seu filho não está vendo só o ursinho, ele está vendo o que os ursinhos faz. E aqueles ursinhos, de repente, estão um batendo no outro. De repente, estão se despindo. Existe isso em desenho. E muito. Tem desenho em que as criaturinhas do desenho ali, os personagens do desenho, até roupa arranca. Então, assim, essa doutrinação demoníaca, ela vem disfarçada de simplicidade. Vamos lá. Acho que... Vamos lá. Quais são as principais ferramentas? João 12, 37 ao 40. João 12, 37 ao 40. Vamos lá. Vamos abrir aqui a Bíblia. Aqui fala a respeito de instrução dos homens a transmitir doutrinas de demônio. João 12, 37 ao 40. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Grande parte dos homens hoje são cegos e de coração endurecido, porque Satanás lhes endurece o coração. E eles se encurvam ao inimigo, e eles lhes servem e perseguem o povo de Deus para cumprir com a vontade do adversário, que é o quê? Adoração a ele na terra. E ele quer levantar um exército aqui para que nos últimos dias ele tente voltar a tentar usurpar o trono de Deus outra vez. Ele é obstinado, ele é determinado a usurpar o trono de Deus desde o princípio. Desde o princípio ele tenta usurpar o trono de Deus. E ele vai tentar outra vez no final de todas as coisas, no Apocalipse. E ele usa a liderança que se tem hoje em dia para transmitir essas doutrinas do demônio para arrebanhar adepto para o mal. 2 Coríntios 11, 14 e 15 também fala a respeito dessas coisas. Vamos lá. E não é maravilha, porque o próprio Satanás... E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então veja bem, assim como o inimigo se disfarça de anjo de luz, os seus signatários, seu seguidor, seus adeptos, também se disfarçam em gente justa, em ministro de justiça. Aqueles que seguem o inimigo fingem de bons líderes, homens justos, homens corretos, homens honestos, mas de uma maneira disfarçada e sorrateira, por trás, por baixo dos panos, eles estão ali, tudo
fazendo passar a lei que vai destruir família, fazendo passar a lei que vai destruir o homem como um ser masculino, a mulher, os filhos, jovem. Através dessas leis ele vai destruindo, eles vão destruindo a família. Esses homens que são adeptos do inimigo das nossas almas se fingem também, como ele é fingido, eles se fingem de ministros de justiça, de pessoas boas, pessoas honestas, na liderança das nações e dos povos. Mas eles estão transmitindo mal para o povo. Também em João 14:30, vamos lá, João 14:30, se encontra também algo que fala a respeito de tais coisas. João 14:30. E já não falarei mais muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então o inimigo, ele é príncipe deste mundo. Ele é uma espécie de líder do mundo. Ele tem governança sobre esse mundo, ele tem autoridade sobre esse mundo. Ah, mas Deus está acima dele. Sim, mas Deus permite isso, para que no final Deus ainda seja glorificado. Mas nós temos que ficar atento, porque a Bíblia diz para nós ter atenção nisso aí, para nós não fazer parte desse povo que vai estar debaixo da condenação dele. Em João 8:44 e 1 João 3:7 ao 13, vamos lá, João 8:44. João 8:44. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. De uma maneira, assim como disse, de uma maneira falsa, de uma maneira escondida, de uma maneira por trás das cortinas, por trás dos panos, o inimigo acha. O que é a mentira? A mentira é uma coisa encoberta. Isso é mentira. Mentira é o acobertamento da verdade. Você inventa algo para acobertar a verdade. E o inimigo é pai disso aí. Ele faz cilada. Essas ciladas são coisas que nós cristãos temos que estar atentos pelo Espírito Santo de Deus. E, assim, então esses líderes que estão obedecendo ele, eles estão em eminência no poder, porque ele é o príncipe do presente século mal e ele lhes instrui a transmissão de doutrinas de demônios. E o povo muitas das vezes não acredita nisso e acha que o mundo está normal, está caminhando de uma maneira natural, isso aí está acontecendo naturalmente. Mas algumas das vezes a palavra de Deus diz assim, que não há nada encoberto que não seja descoberto. Deus traz à luz as coisas encobertas. E temos visto vários casos que saíram assim de uma maneira obrigatória, até em jornais, acabou que o jornal foi obrigado a mostrar alguns casos que comprovam esse entendimento de que os líderes servem a Satanás, são satanistas professos, instruídos pelo inimigo à destruição do povo cristão e da moral da sociedade. Um caso desse daí, se você quiser pesquisar, você escreve aí, caso Epstein. O Epstein, ele era Epstein, né? Epstein, ele era um poderoso, um homem muito poderoso. Vários líderes mundiais se aconselhavam com ele.
ele agia na bolsa de valor, ele ensinava como fazer certas aplicação, ele ele dava dica de investimento, essas coisas. Ele era um economista nervoso aí, um dos maiores do mundo, se não fosse o maior do mundo. E os grandes líderes iam lá tomar conselho com ele. E, e esse homem caiu esses dias. Um dia ele disse assim que nem pela matemática, nem pela ciência se consegue chegar ao entendimento de um bom investimento, mas por outra via. Ora, se pela via da matemática e pela via da ciência não se chega ao entendimento de um bom investimento, como que se chega? Terceira via sem ciência? Que terceira via seria essa? É religião. É religião. Ele foi pego há poucos dias, há poucos meses, eu acredito, fazendo rituais satânicos. E saiu na mídia. Saiu na mídia. Ele tinha templo para Deus pagão. Creio que para Moloque, para Deus pagão da Bíblia. Para Moloque, ele tinha uma ilha, e nessa ilha tinha um templo para Moloque. E ele matava pessoas em rituais satânicos e comia a carne. Ele era um canibal. Um canibal. Satanista, canibal, dando instrução aos grandes líderes do mundo. E o povo achando que as coisas estão acontecendo de maneira natural. Não, o mal está aí no mundo, mas isso é normal, isso é natural. Os homens estão coitadinhos, os homens estão cegos, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão cegos, mas de uma maneira liberal. Eles se cegaram porque quiseram. Esses caras servem Satanás de maneira professa dentro da política do governo e da religião e instruem o povo. Também tem outro caso que é bom você, se você puder pesquisar também, caso Pediri. É Pediri. P-Didi. Pedidi. Esse outro é Epstein. É E-P-S-T-E-I-N. Ele era um economista mundial que vários dos grandes líderes do mundo, os grandes presidentes, iam lá tirar conselho com ele, e ele era um adorador de Moloque, satanista, que comia carne de gente. O camarada fazia sacrifício para Moloque e comia carne humana, devorava carne humana. Teve uma mulher lá que fugiu e gritava, eles estão comendo carne de gente. Tem tudo isso aí, tem matéria sobre isso aí, reportagem. E outro dia caiu um também chamado Pediri. Esse Pediri também era outro estuprador e satanista também. Esse Pediri era responsável por música, ele apadrinhava cantor de hip hop, cantor de rap, essas coisas aí. Tudo isso é satanismo disfarçado. A mídia, cuidado com mídia, cuidado com desenho, cuidado com filme, cuidado com política, cuidado com lei, porque da lei vai vir a besta. Vai vir duas bestas. Uma é responsável pelo governo e a outra é responsável pela religião, que é o falso profeta. A besta que é responsável pelo governo é o anticristo. E a besta que é responsável pela religião é o falso profeta. Os dois vai vir preparar o terreno para Satanás levantar um exército para tentar outra vez tomar o céu no Apocalipse. Mas ele já tá decretado a derrota dele. Mas aqueles que forem enganados por ele vão junto com ele para o inferno. Vão junto com ele para o inferno. E o inferno vai ser lançado no abismo. Ali vai ser por toda a eternidade. Não haverá mais remissão de pecado nem arrependimento.
a quem se tornar após eles. Em Filipenses 4, 8 a 9, Filipenses 4, 8 a 9, quanto mais aos irmãos... e eles fazem o quê? Por que eles fazem? Como que eles fazem isso? Eles fazem isso de uma maneira sorrateira. O que eles tentam destruir primeiro? Eles não vão chegar para o povo e falar assim, vai se prostituir. Eles não vão falar isso. O que eles fazem? Eles vêm trazendo indecência. Eles destroem os bons costumes. E tem muito líder por aí, na ignorância, achando que bons costumes não devem ser preservados. Tem cara que fala com desdenho, isso aí é falso profeta. Isso aí são usos e costumes. Isso aí são usos e costumes. Esse negócio de mulher andar de saia, ter cabelo comprido, não pintar a cara, não encher o couro de maquiagem, de brinco e de correntinha, isso aí são só usos e costumes. O homem não andar sem camisa, o homem andar de uma maneira decente, as pessoas andar de maneira decente, isso aí são usos e costumes. Isso aí são só usos e costumes. Mas o inimigo, ele começa a destruição pelos usos e costumes. Pelos usos e costumes. A depravação, ela vem pelos usos e costumes. Pelos costumes do homem, pelos seus hábitos vem a depravação. E se você não tiver bons costumes e bons hábitos, você vai se tornando um depravado também. Você vai se tornando um depravado também. Então o cristão, ele deve preservar bons hábitos, bons costumes e aquilo que ele vê que lhe serve para benefício, para lhe ajudar a refrear a própria carne. Porque a carne, ela é pecaminosa. E se você der ocasião à carne, você vai pecar. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tudo que é honesto, tudo que é bom hábito, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que for coisa boa para você fazer, se você puder usar, se você fazer daquele jeito, é bom para você. É bom para você. Mas não está escrito na Bíblia, assim. Meu amigo, observe o mundo ao seu redor, só use o que você vê que é de melhor para você. Só use o que você vê que é mais modesto, mais honesto, mais puro, mais casto. O que você vê que é melhor, use. Use e faça. A Bíblia não fala que você tem que pedir licença para você passar perto de uma pessoa. Quer dizer que não é pecado esbarrar nos outros? A Bíblia não fala isso aí. A Bíblia não fala que você furar um sinal vermelho é pecado. Mas quer dizer que você pode ficar cometendo infração de trânsito. Quer dizer que você pode cantar pneu com carro, dar cavalo. Isso não está escrito na Bíblia. Tem pessoa que, porque não está escrito na Bíblia, que a mulher não pode usar um shortinho, que não pode andar de carça, essas carças, coisa demoníaca que essas mulheres estão usando. A pessoa acha porque não está escrito na Bíblia, quer dizer que não é pecado. Não está escrito na Bíblia também que você não pode fumar maconha, não está escrito na Bíblia também que você não pode usar cocaína, porque a Bíblia é uma peneira, é um filtro para todas as épocas. E o inimigo vem pelos usos e costume e pela ignorância dos homens que acham que tudo que é bom e tudo que é maligno tem que estar escrito na Bíblia, e ele vai usando isso aí para destruir o cristão. Porque o cristão acha que tudo que é bom tem que estar escrito de maneira simplificada na Escritura. Mas tem muita coisa que é certa e tem muita coisa que é errada que vai te levar para o inferno e não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Por isso a Bíblia te dá um resumão. E o inimigo se aproveita disso. Da tolice, da ignorância do povo.
de achar que certas coisas, porque não estão escritas de maneira clara na Escritura, que não tem problema fazer. Ah, não tem problema. Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. E ele vem destruindo os bons costumes, os bons hábitos. E os bons costumes devem ser por nós guardados. A Bíblia instrui você a guardar os bons costumes. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo, tudo, tudo. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se você está usando uma roupa ruim, você pode acabar se tornando uma pessoa depravada. O que é vestimenta também. Vestimenta, palavreado. O cristão não deve ficar falando gíria. Ouvindo coisa ruim, vendo coisa ruim. Tudo que é bom, de boa fama. Se a pessoa olha para você e fala, olha que bonitinho como você se comporta, isso é de boa fama. Você vai entrar na casa da pessoa, pede licença. Todas essas coisas. Os bons costumes, eles fazem bem para nós. Eles nos ajudam a refrear a própria carne. Trazem respeito, demonstram amor ao próximo. E o inimigo usa desses homens para destruir isso aí. E através da destruição dos bons costumes, veio a depravação da sociedade. A sociedade moderna, ela começou a depravação dela através dos bons costumes. Destruição dos bons costumes. As mocinhas foi ficando indecente, os rapazinhos também foi ficando vestindo igual maloqueiro. E a parte religiosa da nossa vida, ela está interligada com os nossos hábitos. Tem hábito maligno que atrai Satanás. E tem hábito benigno que atrai Deus. Isso em várias áreas da nossa, várias coisas, vários costumes da nossa vida. E o inimigo traz essa depravação moral através dos usos e costumes, através dos bons costumes, principalmente. Depois vem a depravação moral, prostituição, adultério, fornicação, idolatria, e vai destruindo tudo por costumes. Em 1 Coríntios 15, 33, também se encontra um texto que fala a respeito desse assunto. Como que o inimigo está destruindo o povo? Está destruindo o povo pelos costumes também. Principalmente pelos costumes. Começou pelos costumes. Daí pelos costumes vira pecado. 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ué, se Deus não liga para costume, por que ele está se importando aqui com a corrupção dos bons costumes? Não se deve corromper os bons costumes. As más conversações, instruções malignas corrompem os bons costumes. E os bons costumes sendo corrompidos, eles geram pecado. O povo vai se tornando devasso, devassidão. A Bíblia diz que nós devemos aborrecer até a roupa manchada pela carne. O cristão vai se tornando um devasso. O cristão, o homem em geral. Em Gálatas 5. E Deus não terá misericórdia daqueles que não lutarem, mas tão somente aderirem a tais coisas. Aqueles que não lutarem contra a adesão do mal em suas vidas e na sociedade não terão misericórdia no final. Gálatas 5, 16 ao 21. Gálatas 5, 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, físico. A carne é uma coisa física. Então, aquilo que nós fazemos em termos de físico, ela é pecaminosa também. Porque a carne cobiça contra o espírito, aquilo que é físico, que é hábito, que é costume ruim, que é costume mundano, imundo, ele vai te destruir de maneira espiritual também.
E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? Lei do pecado, lei da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Até aquilo que tem semelhança com isso é do mal, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus não vai ter misericórdia daqueles que se entregar para o mal e não se converter, não se arrepender e não estiver atento, observando o que o diabo está tentando disseminar na sociedade, através da liderança governamental, política e até religiosa. Porque vai ter perdão falar a expressão aí, vai ter uns ignorantes, uns imbecil, que eles vão preparar a terra para a vinda da besta. Tanto da besta que desce, que sobe do mar, como a besta que sobe da terra. Em Apocalipse 13, fala a respeito dessas duas bestas. Uma vai ser responsável pelo governo e outra vai ser responsável pela religião, que é um movimento ecumênico. O que é um movimento ecumênico? Vai unificar as religiões tudo. E hoje em dia tá aí o povão, tudo achando que todo mundo é amiguinho. Fazendo amizade, as religiões fazendo amizadinho umas com as outras. E é o falso profeta que está propagando isso aí. Para a vinda, preparando a terra para a vinda do anticristo. E o anticristo e o falso profeta estão preparando a terra para reunir um exército para Satanás, para tentar outra vez lutar contra o exército do céu, contra Deus e os seus anjos, para tentar usurpar o trono de Deus. E o povo não enxerga, o povo não vê, porque o povo não lê a Bíblia. Meu amigo, tome cuidado, tá? Porque grande parte da liderança de hoje são satanistas, preparando a terra para a vinda do anticristo, para a vinda do falso profeta. Isso desde o tempo do Senhor Jesus Cristo. Existem homens de maneira escondida, mas Deus de vez em quando deixa eles aparecer e nós vemos, isso acaba saindo por aí, acaba aparecendo por aí e nós acabamos vendo. E nós acabamos vendo o que eles estão fazendo. A Bíblia diz assim que no fim viriam falsos profetas. Se possível, faria chover até fogo do céu. Se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Para que você não seja um escolhido, enganado por tais homens, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ame a doutrina do Senhor. Seja um homem disciplinado, uma mulher disciplinada, correto e honesto. Para que você não seja enganado, tanto pelo governo, quanto pela liderança religiosa do fim dos tempos. O falso profeta vai vir como um líder religioso. Ele vai se envolver na religião. E ele vai preparar os religiosos para o diabo vir aqui e eles servir o diabo como um grande exército contra Deus, para lutar contra Deus nos últimos dias. E é isso que eu deixo aqui, essa mensagem para você, uma mensagem de alerta. Tome cuidado, nós estamos nos últimos dias. O Senhor vai voltar e vai vir buscar a sua amada igreja. E a sua amada igreja é aquela que guarda a sua palavra. Leia a Bíblia, não se deixe ser enganado por homem nenhum e sirva a Deus. E Deus te abençoará nessa terra e no final na vida eterna. É o que eu tenho a dizer. Deus abençoe você, a sua amada família. Leia Apocalipse 13 e veja o falso profeta e o anticristo preparando a terra para a vinda da besta. E não se deixe iludir. Não se deixe iludir. Porque os iludidos e os enganados vai ser apartado para o abismo nos últimos dias. Deus te abençoe.
Obrigado por ter assistido esse vídeo e a santa paz de Deus.